50 Graus eu fiz com o mesmo Nelson, Rio Zona Norte, que era um filme que eu fazia, O Filho do Grande Otelo. Um filme também que para mim foi muito importante, porque eu tive o prazer de ter o contato com esse monstro do cinema nacional, né, ou da arte no Brasil, que se chama Grande Otelo. Também foi estranho que até hoje nós nos tratamos de pai e filho. Depois aí começou aí teatro, né? Foi quando eu entrei pro teatro, fazendo uma peça de Antônio Calado chamada Pedro Mico, que na época, eu sempre fui um pezinho quente. Na época ficou um ano em cartaz, que era um absurdo uma peça no Teatro Brasileiro ficar um ano em cartaz. Foi uma peça com Milton Moraes. Começamos no Teatro República, foi isso aí, Teatro República, Teatro de Bolso, São Paulo, aí viajamos. Foi uma loucura. Eu sei que foi uma época que foi uma peça que deu para me comer grandes cachorros quentes, deu para me comprar assim bonitas becas. Sinceramente, foi um ano assim de fartura. E hoje, como é que tá? Bom, hoje é, parece igual o mar, né? A vida do artista é igual ao mar, né? É maré cheia, peixes assim a escolher e marés vazias, 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 sem nenhum aquele filhotinho de peixe, aquele coisa pequenininha não tem mais. É a vida do artista, né? Mas hoje tá em que mar? Bom, primeiro, ser um ator negro. Num país onde existe o preconceito racial, ser um ator negro é um defeito, porque você fica restrito a um parêntese. Como? Diz assim, João, homem negro, e depois que vem a especificação. Então, primeiro vem isso aí. Quando, na verdade, para outros personagens, para o ator branco, não existe essa especificação. E para o ator negro tem. Para o ator negro existe no cinema, existe no teatro e existe na televisão. E isso te restringe, isso diminui o teu campo. E outra coisa, quando aparece o papel, você já está num sufoco tão grande que você, na hora de negociar o preço, geralmente você sai perdendo. Você daria assim que tipo de recado para um ator que quer ser um ator? Como é que é isso? Olha, é uma pergunta que às vezes eu me pergunto muito. Porque, bom, primeiro que agora, né, que nós conseguimos uma regulamentação, porque nós éramos marginais mesmo. Então nem podia dizer que tinha uma profissão, porque era uma profissão que não era regulamentada. Então me pergunto o que é ser um ator? Ser um ator se sacrificar sempre, é dar sempre e receber muito pouco. Ser um ator, a única vantagem do ator é porque ele desenvolve os seus sentidos e a partir daí ele começa a se comunicar mais com o mundo, porque ele desenvolve mais a sua audição, ele se desenvolve mais a sua visão, o seu tato, o seu paladar. Então, se ele desenvolve mais isso, lógico que ele passa a se comunicar, ele passa a ter uma visão maior do mundo. Será que é isso aí que compensa? E o outro lado sempre é explorado. O ator sempre é passado para trás. O ator sempre é usado em função de alguma coisa. Por exemplo, eu atualmente faço mais televisão. Quer dizer, que dizem que é a máquina. Mas eu acho que o cinema também cai numa coisa que diz assim, por exemplo, pelo menos a televisão, para o ator, né? Eu sou conhecido, eu já posso numa fila ser o primeiro a ser atendido. Então tem umas certas regalias que dá a televisão. E no cinema sempre é um filme do diretor. E geralmente o ator nem sai no cartaz. E quando sai, sai pequeniníssimo. Nas entrevistas sempre é a realização do diretor, é o lançamento do diretor, né? Cada diretor, ele acha, quer dizer, talvez ele tenha dissesse, se eu fosse diretor de cinema, eu faria a mesma coisa. Mas ele sempre lança assim, a tia, a avó, o irmão, a irmã, o cachorro dele. Ele sempre lança. Agora, ao ele lançar, ele tá pegando um mercado já pequeno e já tá lançando, já tá tirando pão, já tá tirando condições do profissional que vive disso aí. Bom, primeiro é o seguinte, não comece com 10 anos de idade, porque ao começar com 10 anos de idade, você desenvolve em si uma série de. Começa a ter uma outra vida, não para um garoto de 10 anos. A melhor época da vida, que exatamente é essa, 10 anos indo para a adolescência, atrás de uma câmera, tendo horário,
tendo esse tipo de obrigação não é bom. E depois, imagine que um garoto de 10 anos que até então, nessa época, a televisão não estava no seu apogeu, e esse garoto, de repente, comecei a ter compromissos de acordar na uma hora exata, de decorar. Ah, de uma coisa, não olhar para a câmera. Aliás, deixa eu aproveitar, que é uma coisa que eu sempre tive vontade na minha vida de olhar bem dentro da câmera. Como é fascinante. Primeira coisa, não olhe dentro da câmera. Mas agora eu posso me esbaldar. Como é gostoso. Que vontade a pessoa sempre tem de olhar para a câmera. Então foi isso aí, né? De repente eu passei a ter horário, passei a decorar, passou a minha vaidade, né? Começou a ser terrivelmente despertada, terrivelmente explorada. Então eu comecei a mudar meu comportamento. Talvez para bem ou para mal, não sei, não sei. Então por isso que eu acho muito perigoso. Quando você já tem uma certa idade e acontece o teu lançamento, a partir daí você sempre tem que se escorar. Você já está mais ou menos estruturado para saber que aquilo foi uma passagem, ou se aquilo, se como de fato você tem vocação, ou se aquilo é importante na sua vida, você ser ator. Mas quando você é criança, não. A pessoa vai lá, faz o seu filme, ganha seus prêmios, ganha suas viagens, é carregada no colo. E quem fica? Como eu fiquei e outros ficaram. Então, para você, depois disso, o que... Quer dizer, ser um ator, eu acho que é conceder. Ser um ator é dar, dar, dar e dar. Mas e depois de dar muito, continuar dando.